Pessoal, muito bem-vindos. Depois de termos visto o mercado a termo e o mercado futuro, chegou a hora de nós tratarmos do mercado de opções. No mercado de opções, como o próprio nome sugere, eu vou ter uma diferença bastante importante. Aqui, uma das partes vai ter o direito de fazer ou não fazer uma determinada operação, o direito de comprar, o direito de vender, e claro, uma outra parte vai ter o compromisso. Mas veja, o mercado de opções ele é bem diferente do que a gente viu no mercado a termo e no mercado futuro. No mercado a termo e no mercado futuro, tanto num quanto no outro, eu tenho ambas as partes com um compromisso. Um vai ter o compromisso de comprar, outro vai ter o compromisso de vender um determinado ativo por preço previamente acordado numa data futura. Aqui não. Aqui uma das partes vai ter o direito, vai ter opção. Ele vai poder colocar a mão no queixo e pensar, vale a pena ou não exercer esse direito, certo? É isso que nós vamos ver ao longo deste vídeo. E olha só, o nosso roteiro inclui, além da conceituação do contrato de opções, a determinação dos participantes desse mercado. Eu vou ter o lançador e o titular. O titular vai ser aquele cara que tem o direito. Ó, de antemão, desde agora, já vai se acostumando. O titular vai ser o titular do direito. Bacana? E nós vamos ver segmentadamente também a opção de compra e a opção de venda. Eu tenho esses dois tipos de opções. É claro que na opção de compra, que a gente chama de call, o sujeito, o titular, ele vai ter o direito de comprar um determinado ativo por preço previamente estabelecido. Já na put, aportuguesando a linguagem, nós temos o titular com o direito de vender um determinado ativo, certinho? Então vamos lá, começando com o conceito de opções. Lembrando sempre, antes de ver conceito, que eu sempre terei um ativo subjacente, que é o ativo objeto, que é com base neste ativo que o derivativo vai ser estabelecido. Um derivativo sempre tem um ativo objeto, um ativo sobre o qual ele é estruturado. Por isso que a opção vai dar o direito, como a gente vai ver, do titular. Olha só, a opção vai dar o direito do titular comprar ou vender. A gente viu que tem dois tipos de opções. Ele vai ter o direito de comprar ou vender um determinado ativo. Qual ativo? O ativo que serve como lastro, como ativo subjacente, como ativo objeto para a emissão desse contrato que a gente vai chamar de opções. Então, ele vai ter o direito de comprar ou o direito de vender o determinado ativo por preço previamente estabelecido até uma data futura. Até ou em. A gente vai ver que tem as opções americanas e opções europeias. Certo? Mas vamos para a definição. Olha só. Um contrato de opções confere ao seu titular, olha só, quem vai ter o direito é o titular. O titular vai ter o direito. Lembra que eu falei lá no início, vai se acostumando. Ele é titular do direito. Do direito de quê, Eduardo? Bom, ele pode ser titular do direito de comprar ou do direito de vender uma determinada quantidade do ativo, que vai ser o ativo objeto, por um preço previamente estabelecido, entre as partes, em alguma data futura ou durante a vigência do contrato. Ele pode exercer esse direito ao longo do prazo de duração do contrato, se for uma opção americana, ou somente na data de vencimento do contrato, se for uma opção europeia, certo? Então, olha só como funciona. Vamos fazer um paralelo do mercado a termo e do mercado futuro com o mercado de opções. Veja só, tanto no mercado a termo quanto no mercado futuro, eu tenho o seguinte, eu tenho o compromisso de ambas as partes, é ou não é? Um vai ter o compromisso de comprar, o outro vai ter o compromisso de vender. Um vai ter o compromisso de comprar, o outro vai ter o compromisso de vender um determinado ativo por um preço pré-estabelecido numa data futura. É isso? Exatamente isso. Então, pegando como exemplo um especulador.
Um especulador que aposta que o preço da soja vai subir, por exemplo. Ele aposta que o preço da soja vai ir para R$80. Então, para ele seria interessante assumir, seja um contrato a termo ou um contrato futuro, a posição comprada de soja a 70. Então, olha só, ele assume o compromisso de comprar a soja a 70, como ele espera que vai estar 80, se tudo se confirmar, beleza. Ele compra por 70, vende por 80, ganha 10 pila, a especulação deu certo. Mas, lembra, o especulador sempre assume o risco da operação. Se lá no futuro, efetivamente, o preço de mercado do ativo, ao invés de 80, tiver 50 pila, mesmo assim ele vai ter que comprar o ativo a 70? Vai, porque tanto no mercado a termo quanto no mercado futuro há o compromisso. PT, saudações. Se tu assumir o compromisso, tu é obrigado a cumprir a tua palavra. Beleza? E aqui levaria um pênalti, levaria um prejuízo de quanto? Bom, Eduardo, ele teria que comprar por 70, depois ele venderia no mercado a 50, ele perderia R$20. Bueno, é assim que funciona? É assim que funciona. Lá no mercado a termo e no mercado futuro funciona exatamente assim. Já no mercado de opções, veja, olha só, no mercado de opções vão ser negociados direitos. Vão ser negociados direitos de fazer ou não fazer determinado negócio. Como assim, Eduardo? Explica um pouquinho melhor. Vamos pegar a soja, sempre a soja como exemplo, mas lembrando, eu estou trabalhando com a soja como exemplo, mas eu poderia trabalhar com qualquer outro ativo. Poderia trabalhar com ativos, ações da Petrobras, milho, enfim, qualquer ativo poderia ser um ativo objeto, um ativo subjacente. Imagina que o produtor rural, ele chega para o investidor e fala o seguinte: olha só, investidor, agora o negócio é um pouquinho diferente. Eu não quero te dar, através desse contrato, o compromisso. Eu não quero que tu tenha o compromisso de comprar a soja de mim. Eu quero te dar o direito. Como assim? O produtor rural, ele está vendendo, olha só, num primeiro momento pode parecer meio estranho, mas larga tudo, larga lápis, larga caneta, abstrai e fica só olhando aqui para a tela. O produtor rural, agora ele oferece para o investidor o direito. Como o produtor rural, ele tem a soja lá, ele vai plantar a soja, vai colher a soja, ele fala, olha só, investidor, eu quero te dar, na verdade, eu quero te vender, né? Porque no mercado financeiro ninguém dá nada para ninguém. Eu quero te vender o direito de comprar cada saca de soja por R$70 daqui a um ano. Daqui ou em até um ano. Como assim daqui ou em até um ano? Quer dizer que no meio do contrato, se ele quiser, ele pode exercer o direito dele. E veja como muda radicalmente. Aqui o que está sendo negociado é um direito. Se o nosso investidor comprar esse direito, ele vai se livrar do peso do compromisso. Ele vai ter, como o próprio nome destaca, a opção de comprar ou não comprar. Mas é claro, respire e olha para mim. Ele não vai ter esse direito divino. Não vai ser um direito que vai descer dos céus e vai ser dado ao investidor. Ele vai ter que comprar esse direito. Olha só, o investidor vai comprar o direito. Parece estranho, né? Mas se tu pensar 2 segundos, faz todo sentido. O nosso produtor rural, ele está vendendo o direito de comprar soja. Ou seja, é um contratinho. Imagina isso como um contratinho. Nesse contratinho diz, esse contrato dá ao seu detentor, dá ao seu titular o direito de comprar cada saca de soja por R$70. Daí vai lá o nosso investidor e compra esse direito. E compra essa opção.
compra esse direito de comprar a soja por R$70 no período de um ano. É claro, para comprar esse direito, o investidor vai ter que pagar um determinado valor para o produtor rural. Esse valor que o investidor paga ao produtor rural para adquirir o direito, a partir de agora a gente vai chamar de prêmio. Olha só, importantíssimo esse conceito para a prova e para a vida. O que é um prêmio? O prêmio é o valor pago, pelo titular. E quem vai ser o titular? O titular vai ser aquele cara que compra a opção. No nosso exemplo, investidor. Então, esse investidor vai pagar o prêmio para ter o direito. Qual o direito? No nosso exemplo, para ter o direito de comprar cada saca de soja a R$70. Então, prêmio é o valor pago pelo titular para ter o direito. E olha só, vamos supor que o prêmio aqui é de R$2 por saca. R$2 por saca. Ele vai pagar R$2 hoje para quem? Para o vendedor da opção. E esse vendedor da opção a gente vai chamar ele de lançador. E olha como faz todo sentido também o nome dele. Por que eu chamo ele de lançador, Eduardo? Ele lança alguma coisa? Sim, ele lança o direito. Ele lança no mercado o direito. Ele diz o seguinte, olha só, quem quer comprar o direito de comprar a saca de soja por R$70? Ele está lançando o direito. E, Eduardo, por que ele lança esse direito? Ele lança esse direito porque ele quer receber o prêmio. E por que o nosso amigo investidor compraria o direito? Se tornaria titular do direito? Porque para ele, olha só, respire e olha para mim, porque isso daqui também é questãozinha que cai bastante em prova. Veja bem, para o nosso investidor, a opção é um mecanismo de redução de perdas. A opção permite ao investidor a limitação das perdas. Ao investidor que é o titular, né, que vai comprar a opção, a limitação das perdas. Como isso, Eduardo? Olha só, das perdas, coloquei perdas aqui embaixo bem grande. Pensa comigo. No mercado a termo e no mercado futuro, se ele tem o compromisso de comprar por 70, ele não pode não querer, ele é obrigado a cumprir o compromisso dele, não é isso? É isso. Então, se o preço da soja lá no futuro de fato está maior do que 70, ele tem um ganho, porque ele está operando comprado, lembra? Comprado no mercado futuro long. Se vai para 80, ele ganha 10 e todo mundo fica feliz. Bacana? Agora, se a soja cai a 50, ele tem que comprar 70 e vender a 50, perde 20. Se a soja cai mais ainda, se descobrem que a soja tem algum componente lá que faz mal para a saúde, a soja vai para 40 pila, ele tem que comprar por 70, vender por 40, ele perde 30. Já, se ele tivesse uma opção, ele limitaria as perdas dele. Como assim, Eduardo? Pensa, se ele tem uma opção, se o nosso investidor tem uma opção, olha só, vamos colocar 3 cenários aqui, vamos colocar 3 cenários. Se o nosso titular tem uma opção e uma opção de compra de cada saca de soja por 70, pensa comigo, se ele tem a opção de comprar cada saca de soja por 70 e lá no futuro, o preço da soja está 80, ele exerce ou não exerce o direito? Eduardo, ele simplesmente exerce o direito. Perfeito. Ele exerce, vai lá, compra por 70, vende por 80. Quanto ele lucra? 10 menos 2. Por que 10 menos 2? Porque esses R$2 aqui foi o prêmio que ele pagou. Esses R$2 ele pagou só para ter o direito, é ou não é?
Então, ele vai ter um lucro de 8. E, Eduardo, que cara tanso, ele vai lucrar só 8, ele podia ter lucrado 10 lá no mercado a termo. Ele podia ter lucrado 10. Mas olha só como a opção faz sentido. Imagina cenários adversos agora. Imagina a soja 50 pila. A 50 reais, lá no mercado a termo e no mercado futuro, ele tinha o que fazer? Não, ele era obrigado a cumprir o compromisso dele, a comprar. Aqui em opções, não. Aqui ele vai ter a opção de compra, ou não é? Ele, titular da opção do direito, vai exercer ou não exercer se isso for ou não conveniente para ele. E o que é conveniente no mercado financeiro se for lucrativo? Se ele tem o direito de comprar a soja por 70 e no mercado está 50, ele exerce ou não exerce esse direito? Ele exerce ou não exerce? Não, ele não exerce esse direito. E ele tem esse poder porque ele tem o direito de comprar. Olha, ele tem o direito, sendo chato contigo, ele tem o direito de comprar e não a obrigação. Nesse caso, ele não vai exercer. Tá, Eduardo, se ele não exerce, ele não perde nada. O que ele perde foi o que ele pagou de prêmio. A perda que ele vai ter vai ser os R$2. Tá, Eduardo, mas ele não exerceu. Como ele não exerceu, o produtor rural não devolve o prêmio para ele? Não. Prova e vida. Os R$2, o que o titular paga de prêmio é só para ter o direito de fazer ou não fazer. Se ele vai exercer ou não o direito, depende dele. Aí é liberalidade dele. Agora, os R$2, que nesse exemplo aqui a gente usou como valor do prêmio, não volta para ele. O prêmio é o valor pago para ter o direito. A soja é 40 pila, Eduardo. Bom, eu tenho o direito de comprar por 70, no mercado está 40, exerço ou não exerço meu direito? Não exerço o direito. Então aqui eu perco R$2. Então, bem intuitivo e muito cobrado em prova. A perda máxima que o titular de uma opção tem é o valor que ele pagou de prêmio. Então, olha como as opções, elas têm um lado positivo. No pior dos cenários, eu simplesmente não exerço a opção e eu simplesmente perco o valor, eu titular, perco o valor que eu paguei de prêmio. E o nosso amigo produtor rural? O nosso amigo produtor rural, ele é o lançador da opção. Ele lança o direito. Ele diz, tô vendendo o direito de comprar o ativo por determinado preço nesse período de tempo aqui. Quem quer comprar o direito? Então ele lança, ele vende esse direito e por isso ele recebe o prêmio. Mas por que ele lança o direito? Bom, ele pode lançar o direito porque ele acredita que o preço não vai subir acima de R$70. Ou ele lança o direito para ganhar aquele prêmio que vai ajudar ele nos custos da produção lá, considerando que ele é produtor rural aqui no nosso exemplo. Perfeito? Mas, num primeiro momento, no mercado financeiro, a gente admite que tem uma diferença de expectativas. O lançador, quando ele lança o prêmio, num primeiro momento a gente acredita que ele fala, isso daí não vai ser exercido. Se não vai ser exercido, o que eu faço? Se não vai ser exercido, eu lanço a opção, vendo a opção, embolso o prêmio. Como a minha expectativa é de não ser exercido, bacana, eu embolso o prêmio. Tá, Eduardo, e se ele for exercido? Se ele for exercido, ele é obrigado a vender. Lembra? No mercado financeiro, como na vida, para um ter o direito, o outro tem que ter a obrigação. Se um tem o direito de comprar, imagina, se eu tenho o direito de comprar esse teu celular aí, eu tenho o direito de comprar, eu paguei um prêmio para ter esse direito. Logo, você que foi o lançador tem a obrigação de vender. É sempre assim. Se um tem o direito de comprar, o outro, o nosso lançador aqui, ele vai ter a obrigação de vender. A obrigação de vender. Bacana? E ele vai ter essa obrigação por quê, Eduardo? Porque ele recebeu o prêmio. Tem um termo que vale a pena a gente destacar aqui, que é o famoso lançamento a descoberto.
que é fazer um lançamento a descoberto? Tu faz um lançamento a descoberto quando tu não tem o ativo objeto, o ativo de referência daquela opção. Imagina, o produtor rural não tem a soja, ele é produtor rural, mas ele planta milho ao invés de soja. Ele não tem soja. Então ele está fazendo um lançamento a descoberto, ou seja, ele não tem o ativo. Esse termo, lançamento a descoberto, vale para qualquer lançamento de opção quando o lançador não tem o ativo que serve de referência, o ativo subjacente do contrato derivativo opção. Seja ele soja, seja ele ação, seja ele qualquer outro ativo. Bacana? Bacana. Então eu tenho esses dois participantes do mercado de opções. Eu tenho o titular, ele vai ser o titular do quê? O titular do direito. E para ter esse direito, ele vai pagar um prêmio. Ele paga o prêmio para deter o direito, e aí sim, ele vai ter o direito de fazer ou não fazer. Sendo chato contigo, ele tem o direito. Ele pode exercer esse direito, exercer o direito, ou não exercer. Ou não exercer. Estes são termos que a gente vai ouvir com uma certa frequência quando a gente falar de opções. Como eu tenho direito, eu posso exercer ou não exercer. Se eu não exerço as opções, se eu não exerço o meu direito, o que acontece com aquele contrato, Eduardo? No mercado financeiro, a gente diz o seguinte: quando não há o exercício da opção, quando o titular não faz valer o seu direito, quando ele não se manifesta, e aquela opção vence, a gente diz que a opção virou pó. A opção virou pó. Ou seja, o direito já era. O direito virou poeira, virou pó no vento da madrugada. Certo? Lembrando que ele só tem o direito de comprar o ativo, no nosso exemplo a soja, por prazo também pré-estabelecido, no nosso exemplo 1 ano, e por preço previamente acordado, no nosso exemplo, R$70. Eu posso ter, por exemplo, já que a gente está falando de soja, a opção de comprar as ações da Petrobras por R$30. Bacana. Então, o nosso sujeito aqui, ele paga R$1, ele vai pagar R$1 de prêmio para ter o direito de quê? De comprar as ações da Petrobras, as ações da Petrobras, da Petro 4, em até um ano, um ano. Durante um ano, ele vai ter o direito de exercer ou não esse direito. Bacana? Se ele puder exercer o direito, se o exercício do direito ocorrer a qualquer momento, se ele tiver a possibilidade de exercer esse direito a qualquer momento, eu vou chamar isso daqui de uma opção americana. Americana. Se ele puder exercer somente no vencimento, eu vou chamar isso aqui de uma opção europeia. Então, eu tenho dois tipos de opções quanto ao exercício. Veja, dois tipos de opções quanto ao exercício. Europeia e americana. Europeia, lembra do chá das 5 lá da rainha. Se o chá é das 5, tem que ser às 5. Só às 5. Bacana? É só naquela hora, é só no vencimento. Lembra, opção europeia, somente às 5. E opção americana, aí americana, lembra, Estátua da Liberdade, tu vai ter liberdade. Durante o prazo de duração da opção, a qualquer momento tu pode ir lá e exercer a tua opção. Então, quanto ao prazo para exercer, eu tenho as opções americanas e as opções europeias. Bacana? E agora, do outro lado, eu tenho o lançador. Se o titular vai ter o direito, o lançador vai ter a obrigação. A obrigação de quê, Eduardo? A obrigação de fazer o inverso.
Vou colocar entre parênteses aqui o inverso. Como assim o inverso? Se um tem o direito de comprar, se o titular tem o direito de comprar, o nosso lançador vai ter a obrigação de vender. Pensa sempre assim que vai dar certo. Se o titular, se é uma opção de compra, se é opção de compra, o titular vai ter o direito de comprar. Logo, o lançador vai ter a obrigação de vender. Bacana? Ele sempre tem a obrigação de fazer a operação inversa. Claro, porque se não fosse assim, não ia ter como dar liga. Como é que um tem o direito de comprar se o outro não tem a obrigação de vender? Certinho? E claro, ele só vai assumir essa obrigação porque ele recebe o prêmio. E ele só vai ter essa obrigação se ele for exercido. Ele só vai ter a obrigação se ele for exercido. Se o titular chegar e falar, eu quero exercer a minha opção, daí PT saudações, ele vai ter sim que cumprir a obrigação. O ganho máximo que esse nosso lançador pode ter é o prêmio. A gente vai ver que no mercado de opções, o ganho de um é a perda de outro. É um jogo de soma zero. Se a perda máxima do nosso titular, o máximo que o titular perde é o prêmio, o ganho máximo, o máximo que o lançador ganha também é o prêmio. Bacana? E aí sim, quanto aos direitos, eu tenho dois tipos de opções. Eu tenho a opção de compra, aqui são os tipos de opções. Quanto ao direito, é bom que isso fique bem claro. Quanto ao direito concedido ao nosso titular. Quanto aos direitos, eu tenho uma opção de compra, as chamadas call, as calls. Lembra, o Czinho de opção de compra. Numa call, o titular ele vai ter o direito, mas não a obrigação sempre, de adquirir, de comprar um determinado ativo por um preço previamente estabelecido durante o prazo de duração, se for americana, ou somente no vencimento, se for europeia. Já numa opção de venda, uma put, ou uma put, como queiram, titular, vou ter o direito de vender um ativo, de novo, por preço previamente estabelecido, durante um período de tempo, se for americana, ou somente no vencimento, se for europeia. Lembra, macete para prova. Quando eu falo a opção de compra, o direito que o titular vai ter está descrito no nome da opção. Então, se é uma opção de compra, uma call, o titular vai ter o direito de comprar. Então, olha só, o direito do titular vem no nome, vem expresso no nome da opção. Então, se é uma opção de compra, o titular vai ter o direito de comprar o ativo. E para ter esse direito, ele tem que pagar o quê? Ah, Eduardo, ele vai ter que pagar o prêmio. Isso, ele paga o prêmio para ter o direito de comprar o ativo. E o lançador? O lançador, ele adquire a obrigação de vender. E esse adquire aqui que eu disse, ele não vai pagar nada para ter essa obrigação. Ele adquire essa obrigação a partir do momento que ele vende a opção. Quando ele vende a opção, ele lançador recebe o prêmio, embolsa o prêmio, fica feliz da vida, mas ele passa a ter a obrigação, nesse caso, a obrigação de vender. Bacana. Como eu disse, o direito está sempre no nome, então se é uma opção de venda, o titular vai ter o direito de vender. Bacana. E o lançador sempre faz o inverso do titular, então ele vai ter a obrigação de comprar. Tá, Eduardo, mas para aí.
Por que eu compraria uma opção de venda? Por que eu gostaria de ter o direito de vender um determinado ativo? É a mesma lógica de você comprar uma opção de compra. Por que tu compra uma opção de compra? Por que tu compra a opção de comprar a Petrobras a R$30? Ah, Eduardo, porque eu acho que a Petrobras vai estar 40 no futuro. Bacana! Tu compra porque acha que o preço vai subir. E se tu acertar no nosso exemplo, tu tem direito de comprar por 30, exerce o direito, vende por 40, se tu acertou o preço ganha 10, menos o prêmio, ali 1 pila ganha 9, fica feliz da vida. Da mesma maneira que tu comprou o direito de comprar as ações da Petrobras por R$30 em até 1 ano, achando que ela vai subir, tu compraria, olha só, tu, titular, compraria o direito de vender as ações da Vale a R$20 daqui a 1 ano. Mas tu só compraria o direito de vender as ações da Vale por R$20 daqui a 1 ano se tu acreditasse que daqui a 1 ano o preço das ações da Vale vai cair. Lembra que no mercado financeiro tu pode ganhar especulando com a valorização ou especulando a desvalorização do ativo. Se o preço da Vale cair de 20 para 10, tu vai ganhar bastante dinheiro. Porque tu vai lá, compra as ações a 10 e vende a 20. Ah, Eduardo, qual é o bobalhão que vai querer comprar a 20? O bobalhão é esse cara aqui, ó, é o lançador. Lembra que o lançador ele vai adquirir, pela venda da opção, a obrigação, nesse caso, de comprar pelo preço previamente acordado entre as partes. Bacana? Então, você adquiriria, se tornaria titular de uma opção de venda, caso você fosse um especulador, se você apostasse na queda do preço do ativo. Ou para se proteger, ou para fazer hedge. A gente vai ver que seguro de carro, por exemplo, o seguro de carro é uma opção. Uma opção de compra? Não, uma opção de venda. Pensa comigo, se tu tem um carro, certamente tu tem seguro. E o que tu paga para a seguradora? Ah, Eduardo, eu pago um prêmio. Tu paga um prêmio, olha só, tu paga um prêmio para a seguradora. Tu paga um prêmio para a seguradora para quê? Ah, para ter opção, se ocorrer um sinistro, eu ir lá, entregar só a chave do carro, todo batido lá, perda total, e a seguradora me dá um novo carro. Bacana! Então, quando tu faz um seguro de automóvel, tu tá fazendo uma opção de venda. Tu tá pagando aquele prêmio para a seguradora para ter o direito de, caso ocorra um sinistro, qual sinistro? Ah, bati o carro, deu perda total. Então tu vai vender lá por 30 mil, 40 mil, seja lá qual for o valor do teu carro, o negócio que vale 0. E a seguradora, ela pode se furtar a não me dar a indenização ou não comprar o ativo pelo preço previamente acordado? Não. Se tiver tudo certinho, ela vai ter a obrigação. Ah, roubaram meu carro. Se tiver lá na pólice, ela vai ter a obrigação de te ressarcir. Esse ressarcimento do seguro seria mais ou menos como ela comprando um ativo que deu perda total pelo preço da apólice, comprando um carro que está num desmanche aí na Grande São Paulo, na Grande Porto Alegre, pelo preço previamente acordado. E pensa comigo, o seguro do teu carro aí, que a gente já viu que é uma opção de venda, é uma opção americana ou uma opção europeia? Ah, Eduardo, geralmente ele tem vigência de 1 ano. Isso, vigência de 1 ano. E tu fez ele hoje. Ó, ele tem vigência de 1 ano, esse período todo. Ocorreu o sinistro no 3º mês. Tu tem que esperar até o vencimento para conseguir exercer ou tu pode exercer a qualquer momento? Ah, Eduardo, eu posso exercer a qualquer momento. Beleza, se tu pode exercer a qualquer momento, o seguro do teu carro é uma opção de venda do tipo americana, certinho? Aí nós temos os tipos de opções quanto aos direitos. A opção de compra e a opção de venda. Vendo cada um deles especificamente, olha só, aqui nós temos uma opção de compra e nós temos os dois participantes. Os dois participantes, o titular e o lançador. Numa opção de compra, o lançador ele recebe o prêmio tanto na opção de compra
ele vai receber o prêmio quanto uma opção de venda. E o titular? Ah, o titular paga o prêmio. Então respire e olha para mim. Olha só. Eles gostam muito de pedir em prova o que eles chamam de representação gráfica. Deu uma falhada, né? Representação gráfica das opções. Então se liga já na primeira olhada. Aqui, nesse eixo, a gente tem o lucro. E nesse eixo aqui, a gente tem o preço do ativo. Olha no eixo do lucro aqui. Se o sujeito já sai com uma perda, se a perda máxima que ele tem é esse valorzinho aqui do prêmio, a gente sabe que está se referindo ao titular. O titular, ele paga o prêmio. E é a perda máxima que ele tem. Aqui ele está numa região que a gente chama de não exercício, ó, numa região que ele não exerce. Enquanto ele não exerce, a perda máxima dele é o quê? Ah, a perda máxima foi o prêmio que ele pagou. Bacana. Então, olhei o gráfico, vi que houve o pagamento do prêmio, estou falando do titular. Olhei o gráfico, vi que houve o recebimento do prêmio, estou falando do lançador. Como é que eu identifico, Eduardo, se é uma opção de compra ou uma opção de venda? Olha só, na opção de compra, eu tenho o direito de comprar. Eu tenho o direito de comprar, vamos trabalhar aqui com as ações da Petrobras, Petro 4 por R$30, lá, prazo 1 ano. Bacana. Qual o preço de exercício? 30 pila. Então aqui é o preço de exercício, ó, R$30. Quando é que eu vou exercer essa opção? Bom, se eu sou titular, olha só, eu paguei o prêmio para ter o direito, nesse caso, de comprar o ativo. Qual ativo? As ações da Petro por 30 reaisinhos. Quando eu exerço? Quando o preço tiver mais do que 30 no mercado ou menos do que 30? Eduardo, tu vai exercer quando o preço lá do ativo no mercado tiver mais do que 30. Se tiver R$35 eu exerço? Exerço. Imagina que eu paguei 1 pila, ó. Eu paguei R$1, eu paguei R$1 aqui de opção, R$35 aqui é o preço do ativo, lá na data que eu estou exercendo o meu direito. 35, ó, pago 30 para exercer, vendo por 35, ganho 5, menos 1, o meu lucro é de 4. Bacana. R$40 exerço ou não exerço? É claro que eu exerço. R$40 exerço por 30, vendo por 40, ganho 10 menos 1, R$9. E assim sucessivamente. Assim, eu tenho um ganho à medida que o preço sobe. Então, para eu decifrar que isso daqui é uma opção de compra, é só lembrar isso aqui, ó. Se o nosso titular, ele ganha com a elevação dos preços, eu estou falando de uma opção de compra. Por quê? Porque ele vai exercer e ter lucro quando o preço sobe. Olha lá o Bolt, ó, o Bolt, ele está assim. Ele está apostando na elevação dos preços. Se os preços sobem, bacana, ele vai exercer e vai ganhar dinheiro. Beleza? Então aqui é titular porque ele pagou o prêmio e a opção de compra porque ele está ganhando quando os preços se elevam. Lembrando que esse eixo aqui, ó, é o preço do ativo. Então quanto maior o preço, maior é a minha probabilidade de exercer. E quando tiver 29, 28, 26, exerço ou não exerço? Não. Daí não exerce e a perda máxima que tu tem, nesse caso, a perda máxima é o prêmio, como a gente está careca de saber. É o prêmio, como a gente está careca de saber. Nesse caso, quando não houver o exercício, a perda máxima do titular é o prêmio e o ganho máximo do lançador. O ganho máximo do lançador é o prêmio. Por isso que eu falei para vocês que é um jogo de soma zero. O lançador, em situações normais, ele lança aquela opção e fica rezando para não ser exercido. Porque se ele não for exercido, ele embolsa o prêmio e fica felizão da vida.
A partir do momento que ele é exercido, imagina que ele estivesse operando a descoberto. O que é operar a descoberto? Vender o direito sem ter o ativo. Então, nesse caso, ele ia vender o direito, e se o preço da ação tivesse 40, olha só, se o preço da ação tiver 40 no mercado, ele não tem o ativo, está operando a descoberto, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá no mercado, comprar 40 e vender para o nosso titular a quanto? Ele tem a obrigação de vender a quanto? A 30. Então, ele vai vender a 30 algo que ele comprou por 40. E vai perder 10, Eduardo. 10 menos 1. 1 que é o que ele recebeu de prêmio. Logo, o prejuízo dele, nesse caso, vai ser de R$ 9,00. É um jogo de soma zero. Lembra? Com as ações a R$ 40,00, o nosso titular exerce por 30, vende a 40, menos 1 que ele pagou de prêmio, ele ganha 9. O ganho do titular representa a perda para o lançador, um jogo de soma zero. Isso vale para os prêmios, por isso que a perda máxima do titular é o prêmio e o ganho máximo do lançador, é o prêmio. Bacana? Perda máxima de um, ganho máximo do outro. E claro, o lançador ele recebe o prêmio, e nesse caso, como é uma opção de compra, ele adquire, ele tem a obrigação de vender o ativo. E finalmente, para acabar a aulinha aqui, que ficou um pouquinho longa, nós temos a nossa opção de venda, a nossa famosa opção de venda, a put. A opção de venda vai dar ao nosso titular o direito de vender. O direito de vender um determinado ativo, vamos pegar aqui as ações da Vale por R$20 no prazo aqui de 1 ano. Então, qual é o ativo? O ativo são as ações da Vale. Qual o preço de exercício, Eduardo? O preço de exercício é 20 pila. É 20 pila. Se ele está, esse titular, com uma opção de venda, com uma put, ele tem o direito de vender. Logo, ele está apostando na queda dos preços. Ele vai ganhar dinheiro, olha só. Primeira coisa, regra geral, como é que eu identifico o titular? Eu identifico o titular através aqui do pagamento, através do pagamento do prêmio. Eu identifico o titular através do pagamento do prêmio. Ele pagou o prêmio? Bacana, é titular. Ele pagou o prêmio e o lucro dele aumenta quando o preço do ativo aumenta? Estou falando do titular de uma call, de uma opção de compra. Ele pagou o prêmio e o lucro dele aumenta à medida que o preço do ativo cai? Eu estou falando do titular de uma opção de venda, do titular de uma put. Por quê, Eduardo? Porque, olha só, ele tem o direito de vender por 20. Ele só vai lucrar quando o preço de mercado cair. Se o preço de mercado cair para 10, o preço do ativo cair para 10, ele vai ganhar quantos? Ponto que ele pagou aqui 1 pila também de prêmio. Bom, se cair para 10... ele vai vender algo por 20 que no mercado está custando 10. Então, ele ganha essa diferença. Ele ganha os 10 menos 1 que ele pagou de prêmio. Logo, se está R$10, o lucro dele vai ser de 9. Se tiver R$5, para ele é melhor ainda. À medida que o preço cai, o lucro de o titular de uma put aumenta mais ainda. Se tiver R$5, se ele não tem o ativo, o que ele vai fazer? Ele vai lá no mercado, compra 5 e vende a 20. Vai lá, compra 5, vende a 20 e ganha 15. Menos 1 que ele pagou de prêmio, ele ganha 14 pilinha aqui. Certinho? Aqui, lembra também lá na prova, olha só. O lucro máximo de um titular de uma put ocorre quando? Quando o preço da ação é 0. O titular de uma put, ele tem um lucro máximo. O lucro máximo ocorre quando a ação é 0.
porque uma ação não pode valer menos do que 0. Então, se a empresa quebrar e passar a valer 0, ele vai vender por R$20 algo que não vale nada. Então, ele vai ganhar 20 menos 1 ali que ele pagou de prêmio, ele ganha 19 reais. Claro, tudo que é o ganho de um é a perda do outro. Aqui, o nosso lançador, como é que eu identifico ele na prova? Eu identifico o lançador na prova porque ele vai receber, olha só, ele recebeu o prêmio. E ele não vai ser exercido quando o preço de mercado subir. Ele só vai ser exercido quando o preço de mercado cair. Então, ele vai ser o lançador de uma put, de uma opção de venda. Nesse caso, ele vai ter a obrigação de quê? Se um tem o direito de vender, o outro vai ter a obrigação de comprar. Uma obrigação de comprar o ativo. Bacana, Eduardo, agora eu entendi. Por isso que ele tem uma perda aqui, um prejuízo máximo quando o preço da ação é 0. Porque quando o preço da ação é 0, ele vai ter que comprar algo que não vale nada por 20. Vai ter que pagar 20 pila para algo que não vale nada. Ele vai compensar um pouquinho das perdas com o quê? Com o que ele recebeu de prêmio. Então aqui a perda máxima dele vai ser de 19 reaisinhos. Muito atenção para isso na prova. As nossas opções. As opções são direitos. Direito de comprar ou vender um determinado ativo. Eu tenho esses dois tipos, direito de compra e direito de venda. Quem vai ter o direito? O titular. Ele tem esse direito por quê? Porque ele paga um valor para ter esse direito. Ele paga o prêmio. E lembra que o direito está no nomezinho da opção. Se é a opção de compra, o titular vai ter o direito de comprar. Por quê? Porque ele pagou o prêmio. Se for uma opção de venda, ele vai ter o direito de vender. Por quê? Porque ele pagou o prêmio. Comprar e vender o quê, Eduardo? Um ativo, uma ação, por exemplo. Por quanto? Por um preço previamente estabelecido, que a gente chama de preço de exercício. Quando? Algumas só no vencimento, a europeia, e outras durante o prazo de vigência da opção, a americana. Se ele tem o direito de comprar, uma opção de compra, numa call, o lançador, que é aquele cara que lança o direito, ele vai ter a obrigação de vender o ativo pelo preço de exercício. E se for uma put? Uma put, o titular tem o direito de vender o ativo. E ele só tem esse direito de vender o ativo por preço previamente estabelecido, acordado entre as partes, porque uma outra parte, que é o lançador, ele vai ter a obrigação de comprar. Lembra que uma opção de venda é muito semelhante ao teu seguro de carro aí, ó. Acontece bem assim, é ou não é? Usando o seguro do teu carro aí como exemplo para fechar. Imagina, tu tem lá o teu carro que vale 20 mil reais. Esse é o preço de exercício, né? Daí tu paga o prêmio, enquanto não ocorrer nenhum sinistro com o teu carro, enquanto tu andar com o teu carro, não bater em ninguém te roubar, bacana, tu não exerce. Tu não exerce, qual a tua perda máxima? Quando tu não exerce, a tua perda máxima é o prêmio. Quando tu paga o prêmio do seguro, tu pode ir lá e, quando não houve sinistro, bater na porta do segurador e falar, quero meu dinheiro de volta? Não. O segurador vai falar, não, esse prêmio aqui eu recebo só porque eu tenho a obrigação de comprar. Ocorreu um sinistro, deu perda total, daí a seguradora vai chorar copiosamente, porque aí ela vai ter o prejuízo máximo dela. Ela vai ter que pagar a indenização lá para ti, vai ter que comprar aquela sucata lá toda amassada, que não vale nada, por 20 mil reais. Ela vai suavizar a perda dela com o que ela recebe de prêmio do seguro, os R$1.000 que tu paga do prêmio de seguro do teu carro. Certinho? Aqui nós vimos o mercado de opções. Foi um videozinho mais longo porque eu resolvi tratar no mesmo vídeo todos os aspectos basilares ali do mercado de opções. Certinho? Qualquer dúvida, como sempre, é só entrar em contato. Até o próximo vídeo.